falando em ética profissional, vamos pensar o seguinte: o que é que as empresas estão procurando num profissional hoje em dia? Não sei se vocês perceberam, mas aquelas profissões antigas, sisudas, sérias, elas estão com dias contados. Dizem que metade das profissões que vão existir daqui a 50 anos ainda nem foram criadas. Ou alguém imaginava que seria youtuber há 20, 30 anos atrás? Pois é, são as revoluções tecnológicas que vão acontecendo no dia a dia e que vai mudando a nossa vida. E esse comportamento também profissional, ele vai mudando. A sociedade vai pedindo outra maneira de fazer. E os jovens estão aí para isso, né? Nós já cumprimos a nossa missão, fizemos uma primeira parte e cabe a vocês de entenderem, perceberem a necessidade, as exigências dessa nova sociedade e se adaptarem a esse mercado. Sabe por quê? Isso vai ser extremamente importante para o seu futuro. Vai ser uma maneira de garantir a empregabilidade, ou se não for, digamos, a empregabilidade, pelo menos vai ser o seu rendimento futuro, porque você pode empreender e você pode ser o seu próprio patrão. Mas aí você vai perguntar, mas o que é que isso tem a ver com ética e com moral? Tem tudo a ver, porque podem mudar as profissões, podem mudar o jeito de trabalhar, mas os valores não mudam, tá certo? A cobrança vai ser cada vez maior. Vai ser a cobrança em cima das empresas pela responsabilidade social, vai ser uma cobrança muito grande das empresas em cima de uma cobrança ambiental, né, que o pessoal vai ter que fazer. Ou seja, a ideia do jovem, da geração que agora não é mais nem Y, né, já é a nova geração, seria de dividir esse bolo todo de uma maneira mais igualitária e que todos sejam felizes. Por falar nisso, eu não sei se vocês sabem, mas a felicidade é o objetivo da política. E política também tem tudo a ver com sociedade, tem tudo a ver com caráter, tem tudo a ver com moral, por mais que vocês acreditem que não, tá certo? E quando eu vi pela primeira vez essa definição de felicidade para a política, eu sinceramente não entendi. Depois, estudando, aprendendo, questionando, eu passei a entender que é o seguinte, que se tudo que a política faz, que seria a gente ter condições de educação, lazer, segurança e tudo mais, que isso vai ser traduzido em felicidade. E aí, eu pergunto para você, onde é que você vai se colocar neste mundo novo, nesta competição que vai ter aí? Porque o mundo vai estar cada vez mais competitivo. Vai estar colocado quem tiver um diferencial. Qual vai ser esse meu diferencial? Que eu sou ético, que eu sou correto, que eu sou proativo, que eu quero fazer e eu quero dividir. O egocentrismo, o egoísmo, ele está fora. E se você não tiver uma conduta moral, você pode entrar no mercado, mas com certeza você não vai permanecer. Quem se lembra das grandes empresas que tinham antigamente, né? E por que é que essas empresas quebraram? Por uma razão simples, elas não se adaptaram, elas não evoluíram. Há uma necessidade premente da sociedade de evolução, de se manter ativa, de se manter vista e de se manter querida, vamos dizer assim, pela própria sociedade. Então, cabe a cada um de nós de vivenciar nesse dia a dia o que é de melhor da própria sociedade, o que é de melhor do próprio indivíduo. Eu quero ser. O que eu quero ser daqui para frente? Como é que eu quero ser? Como é que eu quero que seja o meu mundo e como é que eu quero que seja o mundo ao meu redor? Então a ética, ela permeia essas relações, ela permeia o seu dia a dia e ela te dá caminhos para tudo isso. Todo mundo nasce sabendo? Não, lógico que não. É preciso investir em conhecimento. Tá? O conhecimento está ao alcance hoje, com uma facilidade que a gente tem aí. Nós temos a internet, que é uma porta aberta para o mundo, de física quântica até liberalismo, até o romantismo, tudo que você imaginar está ao alcance da mão. E nós não tínhamos isso antigamente, e nós conseguimos evoluir até aqui. Então, cabe a você, tá? Indivíduo,
social, de quebrar essas barreiras, de se colocar neste novo ambiente e lutar para que isso se torne uma realidade. E também pensar nas gerações futuras. Se eu estou fazendo hoje, eu posso não colher frutos, mas o que é que eu vou deixar para a próxima geração? Meus filhos, meus netos? Então eu quero deixar o mundo melhor, tá? Eu quero deixar o mundo mais justo. Então tudo isso é a questão social, é a questão ética, é a questão moral. Vale a pena parar e refletir um pouco, tá? E às vezes a gente pensa, mas ser imoral é ser corrupto ou fazer alguma coisa que não está definida em lei, ou melhor, que está definida em lei. Mas não, às vezes aquelas pequenas ações, sabe, de devolver um troco que foi passado errado, de ceder uma cadeira para uma pessoa de idade, atravessar na faixa, são coisas que às vezes parecem insignificantes. Mas lembre-se, as crianças, elas aprendem mais por exemplos do que pela lição, tá certo? Pelo dia a dia. Então a gente precisa cultivar boas ações, a gente precisa participar e a gente precisa fazer. Ser ético é ser correto consigo mesmo, é querer o bem social. Nós temos que lutar para que isso seja uma realidade, isso profissionalmente, isso nas relações familiares. Quantas pessoas vocês conhecem que tem uma relação familiar muito ruim ou que está destruída? A família em si, ela foi desconstruída nesses últimos anos. São poucas as famílias que você ainda tem composto daquela forma tradicional, pai, mãe, filhos. Às vezes são separados, têm outras relações ou outros tipos de família. Tudo isso faz a diferença. E o indivíduo, neste meio, às vezes ele acaba perdido, ele acaba sufocado. E aí a gente tem algumas consequências muito graves de alguns psicopatas, como lá nos Estados Unidos acontece muito, o cara pega uma arma, entra e mata um monte de gente e você não sabe o motivo, ou aquela pessoa que se acha melhor que o outro e vai lá e pisa em todo mundo, tá? Que tem um surto psicótico. Meu Deus, quanta loucura, né? Para onde é que a gente vai? Que mundo é esse? Agora nós estamos no mês da campanha contra o suicídio. Vocês imaginam o que passa pela cabeça de um indivíduo que chega nessa situação? Então, todas essas questões sociais, elas vão estar cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Essas questões psicológicas, por conta da internet, das relações interpessoais, das relações sociais, das relações profissionais, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser monitoradas dia a dia. A amizade, o amor, os valores, a família é como uma plantinha que está ali todo dia. Você coloca um pouco de água, coloca no sol, não pode colocar muito senão ela queima, não pode colocar muita água senão ela morre. É saber dosar essa relação para ter uma vida feliz e saudável. É necessário, é preciso.